Olá, pessoal! Mas afinal, Jéssica, qual é o seu trabalho aí na Austrália? O que você faz aí? Relaxa que eu vou contar pra vocês agora. Mas antes de começarmos, não se esqueçam já de deixar o seu like, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos ainda. Pois bem, quando eu vim para a Austrália, eu já sabia que eu não ia poder exercer o meu direito que eu tinha cursado lá no Brasil aqui, né? Porque eu estudei direito no Brasil, me formei em 2016 e a gente veio para cá em 2017 e eu já vim preparada, sabia que eu ia ter que me qualificar em uma outra área até iniciar o processo de validação da minha área aqui no direito. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu cheguei pra cá sem nada de inglês, zero. Eu precisava primeiro dominar a língua pra depois me recolocar e pensar o que eu ia fazer aqui. E foi isso que eu fiz. Eu estudei 1 ano e meio de inglês entre o General English e depois eu passei para um curso preparatório do Cambridge. Quando eu terminei meu curso do Cambridge, quando eu já estava estudando ali 1 ano e meio, foi que eu tinha que decidir o que eu ia fazer, que área eu ia seguir, o que eu gostava de fazer. E dentre muitas coisas que eu fiz aqui como trabalho, né, de cleaner, sendo na obra, sendo de casas, cuidei de crianças, trabalhei para empresas de mídia, eu cuidava de uma criança especial para uma família, um menino que era autista. E eu gostava muito da forma que eles viam o meu trabalho, né? Eles gostavam muito do meu trabalho e então a mãe do menino chegou pra mim e falou: Jéssica, por que você não faz um curso, né, pra cuidar de pessoas especiais? Por que você não segue nessa área? Então eu comecei a analisar, pesquisei muito, pesquisei o mercado, né, de trabalho aqui e eu vi que tinha demanda na Austrália para esse trabalho social. Então eu decidi que eu ia fazer um curso para seguir nessa área de cuidadora de pessoas especiais, idosos, né? Então foi o que eu fiz. Quando eu terminei meu curso de inglês, fiz um curso de Aged Care e Individual Support, que seria um curso para cuidado de idosos e pessoas especiais, tanto em nursing homes, que são casas de idosos, como também na casa das pessoas, né, dessas pessoas especiais. E esse curso me levou em torno de 1 ano e meio, foi um certificado que eu fiz. Lá a gente aprende de tudo, né, como dar banho, como agir em uma situação de emergência. A gente aprende também alguns termos mais técnicos, partes do corpo, doenças, como agir em situações emergenciais, enfim, é um monte de coisa esse curso aborda. E no final do curso também tem 120 horas de estágio em que você tem que fazer em um nursing home, em uma casa de idosos. Então lá você está inserido em uma rotina de um cuidador, de assistente de enfermagem, em que você vai se deparar com a situação real, né, com residentes propriamente, com idosos em diferentes situações, desde idosos em situações terminais, como também idosos em que tem Alzheimer. Então tudo isso é muito enriquecedor e então eu concluí esse curso de uma forma muito legal e desde o momento que eu iniciei o curso eu já tentei encontrar um trabalho nessa área. E então eu trabalhei para 2 empresas de home care, uma delas é a que eu trabalho até hoje. Basicamente essa empresa de home care, ela oferece o serviço em que o support worker vai até a casa do cliente, né, seja uma pessoa especial, seja um portador de necessidades especiais, seja um idoso, e oferece a ajuda que ele precisa. Então cada família vai ter uma necessidade diferente, cada idoso tem uma condição diferente, e isso torna o meu trabalho muito dinâmico, porque não tem uma rotina, né? Eu não tô fazendo a mesma coisa todos os dias, eu tô sempre com famílias diferentes, fazendo coisas diferentes. E esse curso, ele te oferece a possibilidade de você trabalhar, né, em nursing homes, em casas de idosos, ou também cuidando de pessoas especiais ou idosos de forma individualizada, só para aquela família, porque tem pessoas que necessitam de um auxílio 24 horas, por exemplo, então sempre tem cuidadores. Ou também você pode trabalhar para uma empresa de home care, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho. Eu sempre tenho a sensação de que eu dei o meu melhor e que eu ajudei de certa forma, seja preparando a refeição para a semana, seja fazendo uma caminhada com eles, seja fazendo um passeio. Enfim, todos os dias eu sinto que eu saí de lá e que eu dei o meu melhor.
E isso faz eu ter a certeza de que eu estou no caminho certo, fazendo o que eu gosto, não é mesmo? E o que exige para trabalhar nessa área, né? Essa área exige que você tenha um curso de cuidador, né, de aged care, ou também um curso de community services. Bom, como eu executo as minhas atividades, né? Elas dependem muito da necessidade de cada cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tá perdendo a visão. Então, o meu trabalho com ele é ser guia. Então, a gente sai para algumas caminhadas, alguns bushwalkings que ele gosta. Então, o meu trabalho com ele é dividido em 2 tempos, né? A gente tem as atividades dentro de casa, em que eu ajudo ele a pendurar as roupas lá fora, a recolher, a dobrar as roupas, a organizar a casa, preparar alguma refeição. Ele fica em casa a maior parte do tempo sozinho e tenta aproveitar o tempo dele sempre fazendo uma coisa ali ou outra aqui. E o segundo tempo a gente sai para os bushwalkings, né? Para as caminhadas, as trilhas. Ele gosta muito desse contato com a natureza e é sempre muito enriquecedor porque ele tem muitas histórias para contar, ele é de uma cultura diferente, então isso é muito bacana. Outra cliente que eu tenho é uma senhorinha de 90 anos. O meu trabalho com ela é preparar as refeições, a gente sai para algumas caminhadas, a gente joga dominós e o meu trabalho com ela é sempre manter ela ativa, interagindo, fazendo alguma coisa, porque ela perdeu, né, o equilíbrio, então ela não consegue fazer tudo dentro de casa e ela tende a ficar muito tempo no sofá, ou às vezes ela prefere ficar deitada. Então o meu trabalho com ela é sempre interagir e fazer com que a gente readapte as coisas conforme as necessidades dela. E aí eu também tenho um cliente que é autista, um menino autista, então o meu trabalho com ele é essa interação social fora de casa, porque a grande maioria dos autistas, eles tendem a se isolar e eles gostam de sempre repetir as mesmas coisas, né? Então, ele vai pra escola, volta pra casa, ele só quer ficar no quarto dele fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então, o meu trabalho com ele é fazer com que ele tenha essa interação social fora de casa. Então, a gente vai pra grupos nos parques, a gente prepara algumas brincadeiras, alguns piqueniques com outras crianças para fazer com que ele tenha essa interação fora, né, no mundo fora da casa dele. E quanto essa área paga? Bom, essa área varia muito, em torno de 27, 28 por hora, até 32, 35 a hora. Essas empresas de home care, geralmente, elas pagam um valor diferenciado para quando você, por exemplo, precisa dormir na casa do cliente, ou você trabalha aos domingos, o sábado também é outro valor. Então, varia muito, mas essa seria mais ou menos uma média, em torno de 28 a 32, 35 a hora. E o que é esse trabalho de home care? Basicamente, você oferece o trabalho na casa do cliente, o suporte na casa do cliente. Esses clientes, né, essas pessoas especiais, idosos, enfim, eles recebem uma verba do governo anual de acordo com as necessidades deles. Por exemplo, anualmente tem uma pessoa que faz uma avaliação, né, com esse cliente e vê o que ele precisa. Seja psicólogos, seja fisioterapeutas, seja home cares, que é o meu trabalho, seja cleaners, né, pessoas que vão lá para limpar a casa, enfim, cada pessoa, cada cliente vai ter uma necessidade especial e com base nisso o governo vai liberar, vai oferecer uma verba para que ele gaste com esses serviços anualmente. Então essa empresa de home care que eu trabalho, o que acontece? Ela é vinculada com o governo. Então todo o trabalho que eu desempenho com essas pessoas, eu vou receber desse plano que elas têm anualmente. Então a empresa de home care vai reportar para o governo dizendo, olha, esse cliente com esse cadastro tal, ele teve tantas horas de home care. E aí o governo vai liberar essa verba, né? Então todo o trabalho que é executado, seja por support workers, que é o meu trabalho, seja fisioterapeutas, enfim, tudo isso é pago com a verba em que o governo disponibiliza para essas famílias. Bom, e para muitos que me perguntam se eu pretendo continuar trabalhando nessa área ou se eu vou iniciar o processo de validação da minha área no Brasil, a resposta é: eu vou continuar trabalhando nessa área sim, mas em paralelo. Se tudo der certo esse ano, eu inicio o processo de validação da minha área aqui e eu vou sim utilizar o direito que eu estudei no Brasil, mas eu vou seguir para um outro caminho. Eu não pretendo advogar na Austrália, eu quero trabalhar com direito, mas de uma outra forma. Logo mais vocês vão saber disso, a gente vai contar pra vocês os nossos planos futuros com relação a isso. Então logo mais, quando tudo estiver alinhado, a gente vai contar pra vocês quais são os planos com relação à validação da minha área aqui. E é isso, gente!
Então o que eu tenho pra dizer, essa é uma área que tá em demanda na Austrália, acho que sempre esteve, sempre vai estar, porque as pessoas vão envelhecendo, sempre vai existir pessoas que vai exigir um cuidado especial e o governo tem total responsabilidade e cuidado com essas pessoas e oferece sempre muitas oportunidades para cuidadores, para enfermeiros, toda essa área social e área da saúde eu acho que sempre tá em demanda. Vocês que são dessa área, gostam de ajudar, são pacientes, cuidadosos, essa é uma ótima oportunidade, é uma ótima dica para vocês. Eu gosto muito do que eu faço e eu venho de uma área totalmente diferente e me encontrei aqui na Austrália. Eu acho que essa é a parte boa de um intercâmbio muitas vezes, de você abrir os horizontes, de você descobrir que você é capaz de fazer outras coisas, que você gosta de outras coisas, e isso foi o que aconteceu comigo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Deixe seus comentários, a gente quer saber de vocês o que vocês acharam. Se vocês ainda têm alguma outra dúvida, a gente vai responder. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!